Posição versus distância versus deslocamento. O que seria a posição? Posição é onde você se encontra, seria os marcos quilométricos da estrada. Então, eu tenho aqui um ônibus que estava numa posição 10, que a gente chama de posição inicial, que a gente representa por S0 ou X0, e ele parou na posição 35, que é a posição final, que a gente representa por SF ou XF. A letra S é o mais comum. O que seria a distância e o que seria o deslocamento? A distância é efetivamente o que você andou. Então, suponhamos que nós temos duas cidades A e B, e você fez essa trajetória aqui verde. Se você pudesse pegar uma fita métrica e medir isso daqui, isso te daria a distância. É efetivamente tudo que você andou. Subiu, desceu, girou, parou, tudo. Você vai contar absolutamente tudo. Todo o caminho. E a distância ela é uma grandeza escalar. Por ser uma grandeza escalar, ela vai ser sempre positiva. Já o deslocamento, não. O deslocamento é uma grandeza vetorial, é representada por um vetor. E o deslocamento, ele só depende da posição inicial e da posição final. Então, é um vetor que liga a posição inicial até a posição final. Então, sim, tô nem aí como que você fez para sair de A e chegar em B. O importante é que você chegou. Então, qual é o caminho descrito? Isso não me interessa. Então, o deslocamento só depende das posições inicial e final. Tanto que a gente fala que o deslocamento, ΔS, é a posição final menos a posição inicial. Se você analisar essa figura, você pode reparar que a distância ela é sempre maior que o deslocamento. Só tem um único caso que distância e deslocamento serão iguais, quando anda em linha reta e apenas no caminho de ida. Por que apenas no caminho de ida? Vou explicar isso aqui. Como o deslocamento é uma grandeza vetorial, ele pode ser positivo, negativo ou zero. Vai ser positivo quando estiver caminhando no sentido positivo, quando você está indo. Vai ser negativo quando você estiver caminhando no sentido negativo, quando estiver voltando. E vai ser zero quando você permanece parado ou quando você vai e volta para o mesmo ponto. Então, se você sai daqui, veio para cá e retornou para cá, sua posição inicial e sua posição final serão iguais. Então, não houve deslocamento. Então, a situação para não ter deslocamento é quando o corpo fica parado ou quando ele vai e retorna para o seu ponto inicial. Se eu fosse analisar essa figura aqui, qual que seria a distância e qual que seria o deslocamento considerando apenas a ida? Neste caso, considerando apenas a ida, a distância seria seria o próprio deslocamento, que seria final menos inicial. 35 menos 10, 25 quilômetros. E se eu considerasse o movimento de ida e volta? Qual que seria a distância? Ia percorrer 25 quilômetros para ir, iria percorrer mais 25 quilômetros para voltar, ou seja, 50 quilômetros. E o deslocamento? Como vai e volta para o mesmo ponto, o deslocamento seria zero. E temos aqui um movimento circular. Suponhamos aqui, esse pontinho, esse corpinho está girando no sentido horário. E ele vai dar uma volta completa, ou seja, vai sair daqui e vai retornar para o mesmo ponto. Como ele vai retornar para o mesmo ponto, o deslocamento é zero. E a distância? A distância vai ser o próprio comprimento do círculo. Seria 2πr.